Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Louvamos a Deus pelo último domingo do ano de 2024 e que Deus nos dá a oportunidade de louvarmos, bem dizer, na beleza da sua santidade. E nesse momento nós refletiremos na palavra do Senhor, no Salmo 116, que na Bíblia de Estudo Pentecostal tem por título Amor e Gratidão para com Deus pela sua salvação. O importante é você parar por um pouco de tempo, fazer a leitura da palavra, refletir nesta palavra e realmente se achar nela, sendo um ser grato a Deus. Pois se a gente olharmos no catecismo maior, tem uma pergunta inicial no catecismo, ou seja, a primeira delas, que a pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta a essa pergunta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esta é a resposta. E se você quer ler algum texto bíblico que venha consolidar esta resposta, você vai ter Romanos 11, 36, 1 Coríntios 10, 31, um texto que eu sempre cito para todos nós, porque o texto diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ainda você pode ler o Salmo 73, versos de 24 a 26, você ainda pode ler a oração sacerdotal de Jesus, que é o capítulo 17 do Evangelho de João, principalmente os versículos de 22 a 24, vai mostrar para nós qual é o fim principal do homem. Mas com relação ao Salmo 16, que vou fazer a leitura agora, espero que você preste atenção em todo o texto, principalmente no verso 12. Diz o texto: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para com você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando disse: estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação: todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Guarda este versículo na sua mente e no seu coração. Vou repetir. É o verso 12 do Salmo 116. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou, de fato, teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor. Eu em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Na Bíblia de Estudo Conselheira, tem uma colocação a respeito da pergunta que é feita no versículo 12. Que darei ao Senhor? Essa deve ser uma pergunta feita por você, por mim, por todos nós. Que darei ao Senhor? Que possamos ter um coração quebrantado e contrito para louvar e bendizer ao Senhor na beleza da sua santidade. Sempre se perguntando: o Senhor, que é soberano e santo, o que eu darei a Ele? Na Bíblia de Estudo Conselheiro, a colocação a esse respeito é: o poeta sabe que não tem como pagar por esta grande salvação, mas quer mostrar sua gratidão e faz isso na presença do povo. Quer as pessoas saibam ou não que ele correu perigo, ele quer que todos saibam que é muito grato a Deus por seu socorro. Você tem sido grato a Deus pelo que Deus tem feito em sua vida? Você tem bendito e exaltado ao Senhor na beleza da sua santidade? Já se a sua Bíblia for uma Bíblia de estudo pentecostal, com relação a essa pergunta, você vai encontrar a seguinte colocação. A pergunta é: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Não é feito ao outro, é a mim. Você vai fazer a pergunta em relação a você: que darei eu? No coração de todos os que receberam a salvação. Que declaração linda. Eu amo ao Senhor porque Ele me ouviu. O Senhor vela cuidadosamente pela vida dos que são dele.
Olha o que diz o verso 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Que você possa invocar ao Senhor enquanto você viver. Porque é assim que ele, o Senhor, faz. Você também pode ainda completar a sua leitura, lendo Romanos 8, no verso 28, ou ainda lendo o verso do 35 ao 39. No momento de sua morte, ele está ali com eles, ou seja, com os santos. A morte do justo é de grande valor para Deus. É a ocasião em que são libertados de todo o mal e levados vitoriosamente desta vida ao céu. Então, você pode observar que o Senhor tem algo que vai além do seu e do meu entendimento em relação àquele que se coloca diante dele, com o coração quebrantado e contrito, com o coração grato a ele, pelo que ele fez em favor daqueles que nele crê. Olha, amados, nós estamos chegando ao término de um ano. Tivemos nesse ano altos e baixos, tivemos dias de alegria, mas tivemos dias difíceis. E mais, seja o dia de alegria, seja um dia difícil, o Senhor espera que nós que declaramos que somos filhos de Deus, tenhamos um coração quebrantado e contrito e nos acheguemos a Ele com toda a alegria e singeleza de coração, rendendo-lhe graça por todas as coisas, porque Ele já nos diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tenho eu estado diante dele com o coração quebrantado e contrito? Tenho eu estado diante dele demonstrando que verdadeiramente sou seu filho, sou sua filha, tenho prazer de andar na sua presença? Na Bíblia diz tudo do expositor, com relação a esta pergunta, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, você tem a seguinte colocação a respeito desse versículo. Não podemos pagar nada, pois o Senhor não tem nada que esteja à venda. Tudo é presente e por amor. Tudo é presente que Deus nos proporciona. É Ele quem nos proporciona. É Ele quem faz. É Ele quem age. Porque você e eu, sem a ação do Senhor nas nossas vidas, nos encontraremos mortos em nossos delitos e pecados, como é dito em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Mas no verso 8 desse mesmo texto de Efésios, a palavra nos diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Você tem desfrutado com este dom? Na Bíblia, na pregação expositiva do pastor Hernando Dias Lopes, com relação ao salmo lido, ele apresenta um texto ou uma pregação, mais precisamente um esboço, faz a leitura de todo o salmo e dá um título à sua exposição, dizendo o seguinte: testemunho de um grande livramento. E diz a respeito de todo o salmo. Esse salmo é atribuído a Ezequias, o piedoso rei de Judá, que enfrentou dois grandes problemas: ataque da Assíria e uma enfermidade mortal. Deus o livrou de ambos. No texto, em apreço, ele registra sua experiência. E aí tem todo um contexto. Mas eu quero apenas destacar aqui a pergunta: que darei eu ao Senhor? O que você tem se disponibilizado a oferecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em sua vida? Qual tem sido o seu testemunho nesse mundo tenebroso? O que você tem feito para glorificar a Deus? O que Deus já fez em sua vida é suficiente para você ter um coração quebrantado e contrito diante dele. E você se indagar: o que eu retribuo como gratidão àquele que cuida de mim, no deitar, no levantar, na entrada e na saída, como diz no Salmo 121. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito? Que darei eu? E você e eu precisamos assim nos portar diante dele, tendo um coração quebrantado e contrito, sendo aquele ser que exalta e glorifica ao Senhor, como diz a palavra: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Na Bíblia diz tudo, NAA, com relação a este salmo, Salmo 116, que no verso 12 tem a pergunta: que darei eu ao Senhor? Você vai ter a seguinte observação com relação a este salmo. Olha o que diz o texto: este é um hino de ação de graça pessoal, pelo cuidado de Deus. A circunstância específica é o livramento de uma morte iminente, como pode ser visto nos versos 3, no verso 8 a 9 e no verso 15. A palavra do salmo pode ser estendida a outros, ou seja, a você e a mim.
pode ser estendida a nós. Pode ser uma pergunta que deve ser feita por você e por mim. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei? Você tem tido um coração quebrantado e contrito diante do Senhor? Tem louvado, exaltado e enaltecido o nome do Senhor? Para que o Senhor contemple que você verdadeiramente tem um coração quebrantado e contrito diante dele? Um coração quebrantado e contrito, lembre, o Senhor não desprezará. É assim que diz no Salmo 51, no verso 17. Quando temos esse coração quebrantado e contrito, o Senhor opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, como é dito em Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2. O que você tem oferecido ao Senhor? O que entregarei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? O que entregarei? Você e eu temos feito alguma pergunta com relação ao que Deus tem feito em nossas vidas? Nós estamos encerrando um ano e é precioso que possamos refletir. Hoje já são 29. Falta apenas 3 dias para encerrar o ano de 2024. Você e eu, será que podemos dizer ao Senhor assim: olha, Pai, todos os dias eu tirei um tempinho para fazer uma oração, ou eu tirei um tempinho para ler a sua palavra, ou eu tirei um tempinho não só para ler, mas para ler e para orar. Eu tirei um tempinho para apresentar a minha família, para apresentar meus amigos, para apresentar os que me cercam, para apresentar os que me perseguem. O que fiz eu? Será que temos alguma coisa a colocar diante do Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito? Pois o fim principal, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Você tem se alegrado no Senhor? Você tem exaltado o Senhor na beleza da sua santidade? Você tem estado diante dele como convém a santos? No Catecismo Maior, na pergunta 116, tem assim: o que é exigido no 4º mandamento? E a resposta é: o 4º mandamento exige que todos os homens santifiquem ou guardem santo para Deus todos os tempos específicos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7. O 7º dia, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. E o 1º dia da semana, desde então, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, até o dia de hoje, e há de assim continuar até o fim dos tempos, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento é chamado de o dia do Senhor, ou o domingo. Você tem reservado esse dia para glorificar ao Senhor? Tem dito: a primazia hoje é estar na presença do meu Deus. A primazia hoje é bendizê-lo na beleza da sua santidade. A primazia hoje é aprender dele e com ele, porque ele está pronto para nos ouvir, ele está pronto para falar conosco, ele está pronto para nos conduzir, ele está pronto para fazer aquilo que você e eu não podemos fazer. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A confissão de confiança é o que Deus espera que cada um de nós possamos assim fazer diante dele. Tem um coração quebrantado e contrito. Tem um coração que para exaltar e bendizer ao Senhor na beleza da sua santidade. Como posso retribuir todo o bem que o Senhor tem me feito? Na Bíblia de Estudo NVI, nos dá uma resposta a essa indagação, oferecendo ao Senhor aquelas expressões de devoção que Ele mesmo deseja, como você pode ver no verso 13, no 14, no 17, no 18, como está no Salmo 50, no verso 14, como está no Salmo 15, como está no Salmo 23, que a bondade possa imperar nos nossos corações e assim possamos bendizê-lo na beleza da sua santidade. O Senhor espera que cheguemos diante dele com o coração quebrantado e contrito e assim o exaltemos na beleza da sua santidade. Que você possa encerrar o ano de 2024, tendo esse momento de louvor e adoração ao Senhor, tendo um coração quebrantado e contrito diante dele, podendo estar apresentando sua família, podendo estar apresentando os que ele cercam, porque o Senhor espera que assim nos portemos diante dele. Que ele, pois, nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.